Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, nós vamos falar sobre Fernando Pessoa ortônimo. E para falar de Fernando Pessoa ortônimo, o que é esse ortônimo? O ortônimo de Fernando Pessoa é ele mesmo. Bom, o Fernando Pessoa, ele participou da introdução do modernismo em Portugal, em 1915. A obra do Fernando Pessoa desperta a admiração dos leitores e o enorme interesse de estudiosos em todo o mundo. Uma de suas características distintas é que ele assume diversas personalidades. Quais são essas diversas personalidades? Os heterônimos, ao escrever seus textos. Hoje, especificamente, nós vamos falar dos ortônimos, do ortônimo Fernando Pessoa. Em algum outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso falar sobre os heterônimos, mas hoje o foco é o ortônimo. Bom, o Fernando Pessoa, então, ele é o autor do modernismo em português. Aos 5 anos de idade, ele ficou órfão de pai, se mudou com a família para a África do Sul. Aos 7 aninhos de idade, ele já fez ali o primeiro heterônimo, né, o Chevalier de Paz, porque ele meio que escrevia cartas para um suposto amigo imaginário, e a partir daí ele começou a escrever cartas, e como ele não tinha retorno dessas cartas, obviamente por não serem enviadas, digamos assim, para alguma pessoa física, que realmente existisse. Então, a partir daí ele começou a explorar os heterônimos, enfim. O Fernando Pessoa foi um astrólogo e cultor do ocultismo, e ele tinha um pendor filosófico. Agora nós vamos ver aí, né, o que geralmente costuma cair em vestibular de características, ou então para a gente ter uma análise geral de como enxergar esses ortônimos de Fernando Pessoa, esse ortônimo, né? Bom, então, características do ortônimo. Ritmos e formas tradicionais do lirismo português. Nacionalismo, o saudosismo. O que é o saudosismo? Uma pessoa, né? Vamos falar de uma pessoa saudosista. É aquela pessoa que tem uma admiração excessiva por aspectos do passado, desde comportamentos, hábitos, princípios e outros ideais obsoletos e ultrapassados. Solidão também é uma característica do ortônimo. Reflexão sobre a arte poética. Temos aí também o profetismo sebastianista, porque o Fernando Pessoa é sebastianista. Temos aí a retomada, né, do mito de Dom Sebastião. E cancioneiro. Como assim cancioneiro? Cancioneiro o quê? Não entendi essa característica. Calma, essa característica que eu coloquei como cancioneiro é que ele retoma ritmos e formas tradicionais populares do lirismo português. Uma obra do Ortônio, A Mensagem, né, essa obra. Características dessa obra: o único livro em português publicado em vida, pelo Fernando Pessoa, obviamente. Uma poesia saudosista e nacionalista. Temos o profetismo sebastianista, isso é muito importante, e uma epopeia nacional moderna. Vamos para uns exercícios para ver aí esse ortônimo de Fernando Pessoa, né? A obra ortônima de Fernando Pessoa incorpora desde a tradição lírica portuguesa até as inovações modernistas. Se vocês quiserem, esta é uma informação muito legal para se anotar, então fica a dica. Os versos frequentemente apresentam métrica regular e são rimados. Por isso que a gente viu aqui, ó, ritmos e formas tradicionais do lirismo português, certo? Tá. Note, a partir dos exercícios a seguir, algumas de suas características. Então, vamos lá. Texto para o teste 1. Eu vou trabalhar aqui com vocês
uma leitura primeiro da pergunta para a gente identificar como que a gente pode responder no texto e, a partir disso, eu vou fazendo uma análisezinha do texto com vocês. Fernando Pessoa, então, já para a pergunta. Número 1, Enem. Fernando Pessoa é um dos poetas mais extraordinários do século XX. Sua obsessão pelo fazer poético não encontrou limites. Pessoa viveu mais no plano criativo do que no plano concreto, e criar foi a grande finalidade de sua vida. Poeta da geração Orfeu, assumiu uma atitude irreverente. Com base no texto e na temática do poema Isto, conclui-se que o autor. Então, a gente vai procurar uma conclusão do autor, né? Uma conclusão que a gente vai encontrar a partir da característica que o autor colocou no texto. Então, vamos ver o texto e analisar. Isto. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto, com a imaginação. Não uso o coração. Tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso, escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir? Sempre quem lê. Esse poema, essa obra é muito legal. Enfim, vamos ler aqui essa primeira estrofe, né, que vai desde o dizem até o não uso coração. Aqui, o que o Fernando Pessoa está querendo dizer? O Fernando Pessoa diz que todo o processo poético dele é criativo. Então, ele não está usando o coração, a emoção. É criativo, o processo poético dele é criativo. Ele separa aí a emoção, né, dos poemas, ele não usa a emoção dos poemas, é isso que ele está querendo dizer. Então, conclui-se que o autor, o que o autor está querendo dizer? Ele revela seu conflito emotivo em relação ao processo de escritura do texto. Não é um conflito emotivo no processo de escrever o poema. Não, ele não está tendo conflito emotivo, tá? Ele, pelo contrário, ele separa muito bem a emoção da criação. Vamos para B agora, considera fundamental para a poesia a influência dos fatos sociais. Fundamental fato social? Aonde que tem aqui no texto coisa de fato social? Não tem nada disso. Então, não. Associa o modo, agora sim, né? Associa o modo de composição do poema ao estado de alma do poeta. Não, não é o estado de alma, é a criação. Tudo é muito bem arquitetado nos poemas dele, não é algo, eu senti isso como no romantismo. Não tem a ver. D. Apresenta a concepção do romantismo. Aí, apareceu, falei do romantismo, ele apareceu. Não apresenta a concepção do romantismo. Não. Então, vamos analisar aí, que é a única que sobrou. Separa os sentimentos do poeta da voz que fala no texto, ou seja, do eu lírico. Sim, é essa mesmo. Vamos para outras duas questões que tem aí no texto para esses dois testes. Unifesp modificado modelo Enem, né? Então, vamos ler a questão 2 primeiro, e depois vamos analisar o texto. Na construção de um poema, o autor pode dar sentidos novos às palavras, assim como apresentar raciocínios inusitados, tornando seu texto expressivo. Até aí tudo bem. Coerente com o espírito modernista, esse processo se dá em Sou um Evadido, em que a ação abordada é uma fuga. Então, vamos procurar no texto que fuga que é essa. Sou um evadido. Sou um evadido. Logo que nasci, fecharam-me em mim.
mas eu fugi. Então, o que que ele está querendo dizer nesse primeiro parágrafo, nessa primeira estrofe, perdão? Que ele fugiu dele mesmo, né? Então, logo que ele nasceu, ele, né, teve a construção dele, fecharam em mim, mas eu fugi, então ele fugiu dele mesmo. Tá. A partir daí, a gente já pode responder a dois, que a gente já identificou. É uma fuga do quê? Da identidade dele, né? Da própria identidade. Certo. Vamos continuar a leitura. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me. A alma dele procura ele. Mas eu ando a monte. Então ele está meio fugindo da alma. Não é fugindo da alma. Ele está cansado dele mesmo. Então ele está fugindo dele mesmo. Como a gente viu da identidade. Ando fugido das autoridades. Oxalá que ela nunca me encontre. Ele cansou de ser um só. É isso que ele está falando, que ele está expressando. Ser um é cadeia. Ser eu é não ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Certo? Vamos para a questão 3. No contexto do século XX, a poesia de Fernando Pessoa tem como tema recorrente a complexidade que cerca a identidade do enunciador. Do enunciador. Ter em mente essa informação ajuda a entender. Sou um evadido, permitindo perceber que decorre da evasão empreendida pelo eu lírico. Tá, vamos analisar. Pode ter soado um pouco, uau, o que é isso que está perguntando, mas calma que eu tô aqui para a gente ampliar a nossa mente. Então, vamos ler de novo, porque a Unifesp aí deu meio que uma coisa aí sobre uma informação que a gente não vai utilizar. Então, vamos direto para a pergunta novamente. Ter em mente essa informação, corta isso, não vamos ler essa parte. Permitindo perceber que decorre da evasão empreendida pelo eu lírico. É consequente do que o eu lírico, uma consequência do que o eu lírico tá expondo, está expressando, vamos falar dessa forma. Sua cisão interna? Sim, porque ele cansou dele mesmo. Então, uma cisão, né, interna, uma cisão dentro dele, uma separação dentro dele. Separação da alma, do corpo, cisão, certo? Seu desprezo pelo mundo, então ficamos com a letra A, mas vamos analisar as próximas. Seu desprezo pelo mundo, ele não está desprezando o mundo, ele só está falando que ele cansou. Ele cansou dele, ele cansou de viver ele, né? Ele vive ainda, mas ele cansou de viver quem ele é. Seu desejo de morrer? Não, ele não está expressando isso. Pelo contrário, ele está falando, mas viva a valer, estou vivendo, né? Estou aqui. A ausência de esperança? Não, ele só está expressando o que aconteceu, vamos dizer assim. Seu isolamento social? Não tem a ver com isolamento social também. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e compreendido